Olá, aqui é Michele Munaretti, sejam bem-vindos ao projeto Orai Sem Cessar e a mais uma história do Oração em Prosa. Vamos orar e depois prosear. Amém, Senhor Jesus, eis-me aqui, mais esse dia na Tua presença. Nessa hora me coloco diante de Ti, ó Senhor, e venho lhe pedir perdão pelos meus pecados e pedir para que o Senhor me ajude a livrar-me do mal, pois sou consciente que por muitas vezes sou eu mesma que abro brechas, abro portas para que o inimigo tenha legalidade para atuar em algumas áreas da minha vida. Que eu seja sempre guiado por Tua palavra, que é viva, verdadeira e nos mostra o que é justiça. Que eu aprenda a me portar como uma verdadeira cidadã dos céus. Que eu seja exemplo para os outros e que eu tenha sempre consciência dos meus atos e as consequências que eles poderão me trazer. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A prosa de hoje é privação versus provação. Quero começar essa prosa tentando explicar e exemplificar a diferença entre provação e privação. Vemos muito dentro das igrejas, entre os servos do Senhor, pessoas que têm a vida miserável. Tudo que ganham, perdem. O dinheiro parece nunca ser suficiente. Estão sempre devendo, apertados, sem condições para praticamente nada. Eu sou de família humilde e cristã por parte da minha mãe. Mas pensa numa família miserável. E por muito tempo eu questionava ao Senhor o porquê disso, se éramos cristãos. Por muito tempo, por não ter muito entendimento da vida e da própria palavra de Deus, eu achava que era sobre a palavra do Salmo 37, versículo 7, que a minha família passava por tanta privação. O Salmo diz o seguinte: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. E quantas vezes as pessoas acham que só os ímpios que têm direito aos bens, às aventuranças dessa terra, e os cristãos precisam literalmente pastar para alcançarem a salvação? Achei mesmo que era essa a explicação. Muitas vezes vemos alguém que não crê no Senhor prosperando e pensamos: esse está perdido, por isso quem dá é o diabo. Na verdade, esse pensamento é enganoso, pois entre os que não conhecem a Jesus, existem muitos que cumprem os propósitos de Deus. No livro de Atos, no capítulo 10, conta a história do centurião Cornélio, um homem da corte romana, que não era judeu, ainda não conhecia Jesus, mas segundo as Escrituras, temia ao Senhor. Na verdade, o que vejo e percebo é que existem muitas pessoas que usam da sua condição de cristão como uma forma de legalidade para o pecado. O que quero dizer é que tem pessoas que pecam e acham que por serem cristãs, Deus dará um jeitinho para abençoá-lo mesmo assim, pelo simples fato dessa pessoa frequentar a igreja. Pois existe, inclusive, no meio cristão, pessoas que se acham mais santas do que outras pelo simples fato de pertencerem a determinada denominação. E conforme eu fui amadurecendo fisicamente e espiritualmente, fui percebendo onde estava a diferença quando passamos por provações ou por privações. Primeiro quero esclarecer que pobreza não tem nada a ver com miséria. O significado da palavra miséria descreve a seguinte condição: estado de carência absoluta de meios de subsistência. Indigência, penúria, estado de enorme sofrimento, infelicidade, desgraça. Então, confrontando com a palavra que li, também no próprio Salmo 37, versículo 25, fala o seguinte: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, segundo essa palavra, fui buscar o erro no meio dos meus familiares, que seguiam frequentando os cultos e passando por dificuldades. Bem, na casa de um tio, percebi que quanto mais o dinheiro faltava, mais ele lançava a mão em coisas desonestas, como que para aliviar a falta de dinheiro, ele fazia o famoso gato nas suas ligações das companhias de água e luz, e achava que não estava fazendo nada de errado. Afinal de contas, ele estava passando por necessidades. Pegava emprestado, fazia fiado e não pagava, e cada vez mais a necessidade batia à sua porta.
Nessa mesma época, a minha mãe trabalhou com uma senhora que fazia o serviço de limpeza do local onde ela trabalhava. E, pasmem, essa senhora emprestava dinheiro para quem tinha o salário maior do que o dela. Um dia, eu estava no trabalho da minha mãe e pude conhecer essa senhora. E sabe de uma coisa? Aprendi com ela o que é ser próspera. Uma pessoa íntegra, que sabe fazer conta do seu dinheiro sem gastar com o que não deve, que paga tudo e todos sem ficar devendo nada para ninguém, tem uma vida digna. E essa pessoa não era nem cristã. Mas a palavra do Senhor diz que Ele derrama chuva sobre justos e injustos, e que o Senhor não faz acepção de pessoas. Então, essa mulher é sim merecedora de tudo que ela alcançou. Trabalhava, não devia nada a ninguém, não gastava demasiadamente, não fazia contas que não poderia arcar. Vejo um monte de cristãos trocando os pés pelas mãos e depois saem correndo pedindo oração, como se o Senhor não fizesse milagre, mas mágica. Acabei de conhecer um cristão que comprou um carro muito acima da sua capacidade financeira, achando que por ser cristão, o Senhor levantaria meios para que ele pudesse usufruir do seu deleite. Esse é o grande problema das pessoas, não conhecem a Deus nem a sua palavra. O Senhor adverte as pessoas a não gastarem acima da sua capacidade. No livro de Lucas, no capítulo 14, versículo 28, diz assim: Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Outra vez, em um grupo de oração, um irmão, por assim dizer, estava indicando um aparelho que rouba sinal de internet e TV por assinatura. E quando foi questionado, dizendo que isso era errado, ainda ficou chateado. Então eu te pergunto, quando o mundo espiritual for pedir conta sobre esse delito, ele não será severamente julgado? Por hoje é só. Acompanhe mais um capítulo dessa história do Oração e Prosa e vamos juntos aprender a diferença entre privação e provação. Sejam bem-vindos e acompanhem às segundas e quintas-feiras o projeto Orai Sem Cessar. Se você quer fazer um pedido de oração ou ter acesso a todas as orações escritas e aos episódios gravados, siga a página do Projeto Orai Sem Cessar no Facebook ou entre no site www.projetoraissemcessar.com. Te vejo lá!